O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. Amém. Nesta solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos, então refletimos sobre a nossa fé, o fundamento da nossa fé, que desde os primeiros tempos, esta festa solene já se celebrava em Roma, a festa de São Pedro e São Paulo. Através do martírio, eles se tornaram irmãos, são considerados os fundadores da Roma cristã. Existe um hino que diz: ó Roma feliz, tornada a cor de púrpura, destes heróis do sangue tão fecundo, não por teus méritos, mas por estes santos, que golpeaste com a cruz e a espada. Então São Pedro foi crucificado e São Paulo foi degolado com a espada. Então existe uma tradição em Roma que se conta que quando cortou a cabeça deu 3 pulos e daí nasceu 3 fontes de água. Está falando de Roma: tu ultrapassa toda a beleza do mundo, não por teu mérito, mas pelo mérito dos santos mártires. O sangue dos mártires apresenta-se como força do amor que supera o ódio e a discórdia e reconcilia com Deus, fundando assim uma nova cidade, a cidade de Deus, a nova comunidade. Através do martírio pela fé e pelo seu amor, os 2 apóstolos indicam onde está a verdadeira esperança. Em virtude do seu martírio, Pedro e Paulo estão unidos na mesma fé e no mesmo amor por Cristo Jesus. Antes do martírio, os 2 se abraçam. É o abraço fraterno entre 2 irmãos, que a partir do
dois irmãos a partir do Evangelho. Eles morrem por Cristo único, como nós celebramos na Eucaristia. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. Então, antes do Pai Nosso, quando o celebrante diz isso, está recapitulando tudo em Cristo. É uma voz só que diz. Porque Cristo é único. Eles estão à frente da única igreja, que é una, santa, católica e apostólica, defendendo a única verdade que é Cristo, pregando o único evangelho da salvação. Pedro e Paulo encontraram-se em Jerusalém pelo menos 2 vezes. No final, o percurso de ambos termina em Roma, por obra da providência divina. Paulo chegou a Roma como prisioneiro, mas ao mesmo tempo como cidadão romano, que depois de preso em Jerusalém, recorre ao imperador. Na carta aos Romanos, ou seja, à igreja de Roma, ele apresenta o resumo do anúncio da fé cristã. Ele diz que os cristãos de Roma apresentam uma fé exemplar para o mundo inteiro. Desejava visitá-los. No final da carta aos Romanos, ele fala que desejava ir até a Espanha, o que não aconteceu. Paulo que desejava chegar à Espanha. Por que desejava ir à Espanha? Porque eram os confins do mundo. Depois da Espanha não tinha nada, porque o Brasil ainda não tinha sido descoberto, os novos continentes. Então se acreditava que depois do mar não existisse mais territórios, mais terra firme. O fato de Pedro ter chegado a Roma faz parte da universalidade da sua missão, em cumprir o mandato de Cristo. Paulo, estando preso em Jerusalém, em uma noite veio o Senhor até ele e disse: tem confiança, assim como deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que testemunhes também em Roma. Paulo foi escolhido por Cristo para evangelizar os pagãos. Ele mesmo diz. Então, nós escutamos do Evangelho de Mateus, Jesus perguntando para Pedro: tu és o Messias, ou melhor, quem vocês diz que eu sou? E Pedro, encabeçando o grupo dos apóstolos, diz: tu és o Messias. E aí a pergunta: por que Pedro foi a Roma? Por que chegou até Roma? Então, aí nós temos, além do Evangelho de Mateus, nós temos os dados históricos, mas temos também o Evangelho de Marcos, que diz quem é Jesus. Então, o centurião romano, que aos pés da cruz, quando Jesus está crucificado, vai dizer: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Então, junto da cruz, revela o mistério de Cristo Jesus. Aos pés da cruz nasce a igreja. Lembrando que Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito. O próprio Marcos foi o secretário de Pedro.
É Pedro que acolhe os pagãos na igreja. Então Paulo evangeliza, mas o primeiro passo é quem dá para acolher os pagãos é o próprio Pedro, quando ele está na casa de Cornélio, o centurião pagão. Então ele vai acolher os pagãos. Pedro entra na casa de um pagão e diz: poderá alguém negar a água do batismo aos que receberam o Espírito como nós? O próprio Deus purificou o coração dos pagãos pela fé. O caminho de São Pedro até chegar em Roma insere em uma das notas da igreja, a igreja una. A tarefa de Pedro é a de criar a unidade da igreja católica, confirmar os irmãos na fé. Nesse dia, que é o dia do Papa, rezemos pelo Romano Pontífice Francisco, o sucessor de São Pedro. Amém.